estranho dizer que eu achava que era só mais uma agência, porque eu lembro que na época foi um troço meio que do tipo assim... Eu acho que fica mais legal a gente começar pelo fim, né? Pelo mais recente. A Abajur representa uma ideia de uma liberdade tanto criativa quanto de vida percorrida, mas também criando novas mídias, provocando interações em pontos de contato em que antes não eram tão bem utilizados ou até possivelmente nem existissem. Então esse é muito do que a Abajur vem fazendo. Mas tudo começou aqui na Santa Terezinha, número 59, nessa rua aqui, nessa casa. E a gente, por 10 anos, criou aqui e foi muito feliz também, até darmos os próximos passos, né? Fazer uma linha do tempo, né? E os meus cabelos foram com certeza ficando bem mais brancos, né? Eu não lembro exatamente como foi a primeira abordagem para a gente se conhecer, se partiu da Abajur, se partiu de nós como empresa na época procurar. Mas eu lembro com muito carinho da Casa Preta lá na Santa Terezinha, perto da Redenção. Uma segunda casa para nós, então isso era uma das coisas que fez uma diferença super grande na decisão, assim, de pensar campanhas, estratégias junto com o time da Abajur lá. A gente falou com várias agências e eu fiz questão de ir até a agência. A casa onde era a Abajur era realmente um lar, assim. E foi, de verdade, uma família. A gente trabalhava naquela casa linda, maravilhosa, com bateria embaixo, uma estrutura muito querida. E é um lugar que, diferente de outros, eu guardo com muito carinho. A gente foi abordado por e-mail na Barriga Verde, que o pessoal fica mandando e-mail para cliente e geralmente a gente salvava esses contatos de agências numa pastinha. E um belo dia, quando a gente resolveu trocar, a gente foi naquela pastinha e lá, por ordem alfabética, o primeiro que estava era Abajur. Então a gente trouxe lá para a Barriga Verde há uns 8 anos atrás, nesse formato, né, de não conhecer nem o André nem o Gustavo de nenhum lugar, não ter uma relação. E aí nas primeiras conversas a gente conseguiu entender que estávamos alinhados na forma de pensar, na forma de trabalho, nos valores como empresa e como pessoa, e de lá para cá só andou. Aqui dentro da entidade, a gente busca parceiros que consigam nos apoiar e nos ajudar a buscar soluções criativas e inovadoras em alguns projetos estratégicos. E a gente justamente conseguiu achar isso na Abajur. E é muito legal, além de citar os clientes, de dizer que, enfim, naquela época, acho que poucas empresas ou muito grandes só tinham área de compliance. E, na verdade, eu sempre colocava o nome da Abajur na roda e outro decisor era chamado para essa mesa que não eu. Porque senão eu não me sentia apta, porque eu era tão fã dos guris que eu podia acabar influenciando. Comecei a me interessar pelo trabalho justamente em função de uma demanda que eu estava num processo global que se tornou um grande sucesso. E logo depois, no semestre seguinte, eu virei diretor e eu fiz algumas campanhas com vocês, assim, e eu lembro que acontecia e vinha uma coisa legal. 7 anos depois, estou eu no Grupo Sinosserra e se abre também uma possibilidade de uma concorrência para troca de agência para trabalhar com serviços financeiros. Então, na minha cabeça veio a Abajur exatamente por isso, por pensar fora da caixa, por trazer ideias que com certeza alavancaram, né, o grupo como um todo, né. A decisão pela contratação foi, né, posso dizer, né, praticamente unânime. Todos os executivos das empresas, quanto o time de marketing, né, foi bem tranquilo na escolha, porque de fato a leitura que foi feita, né, das mudanças e, enfim, dos movimentos que a gente gostaria de fazer, a Abajur foi muito precisa. Na Comboss eu acabei não participando muito, né? Eu estava bem distanciado ali e depois ter visto o resultado final. Vamos lá, Bloomer. Clientes da Bloomer, eu sei que a gente teve a Associação Brasileira do Cavalo Crioulo. Acho que a gente foi a primeira agência, empresa do Estado on e off, assim, em termos de comunicação. Naquela época, 2009, né, tinha bastante essa separação até então entre agência tradicional, agência de publicidade e escritórios de web, empresas de TI. Porque daqui a pouco vai estar todo mundo com o smartphone na mão. Então a gente precisa fazer algo que o pessoal vai clicar, enfim, vai utilizar. E daí eu falei pra ele, nossa, mano, não tem como, né, cara? Como assim todo mundo vai ter um smartphone na mão, né? Impossível. Os guris há 14 anos eles já vislumbravam o que ia acontecer no futuro, da comunicação, enfim, da tecnologia.
O André e o Gustavo sempre foram muito presentes, né? Isso é super importante, a gente conseguir conversar com a liderança. Eu via como uma proposta diferente de uma agência tradicional. E eu sempre tive ali um espaço muito legal de debater não só a comunicação, mas também a parte do negócio em si, né? De proposta de valor, de diferenciação. Eles sempre se preocuparam muito em como mostrar para o mercado que eles são mais do que comunicação. Ou quando o pessoal me pergunta, né, porque, mas eu não sei se eu invisto, né, em criar uma marca, eu sempre falo que foi o melhor investimento que eu fiz no início, né. Então já nasce com o pensamento mais digital, né. Trazer muito essa presença do online, que também naquele momento era algo muito novo, e trazer essas percepções através de dados. Até benchmarks, enfim, internacionais. Foi um divisor de águas a participação da Abajur no sentido de transformar um pouco o ambiente de loja, transformar a apresentação de cardápio. A Abajur entrega o diferenciado. São campanhas que trabalham muito forte as frentes diferentes de comunicação, tanto quanto impresso, as mídias clássicas, digamos assim, né? Quanto à rede social, a mídia eletrônica. De ter um parceiro que enxerga o que está acontecendo no mercado, que entende da linguagem do varejo, que para a gente é super importante. A gente teve que concatenar, consolidar o que seria um approach para campanhas globais, em que pudesse ter um fio condutor que representasse todos os países, todas as perspectivas de diferenças que a gente tem e de valores da empresa ao mesmo tempo, né? Então, deixar de contratá-lo seria, né, uma insanidade, eu diria. Né? Na HGX não, a gente estava próximo, a Circo a gente estava próximo, Crio e Ziv nem se fala. A gente teve Bomber Speakers, que a gente está falando aí de uma empresa que estava sendo internacionalizada. Os guris foram comigo, a gente montou toda a área de digital juntos, não tinha reposicionamento de marca. Sempre que a gente tem qualquer demanda, a parceria nos leva para a Abajur. A Abajur é a nossa parceira de sempre, é quem a gente busca quando a gente tem uma necessidade de uma solução rápida, uma solução participativa, né? Ou seja, é sempre a nossa primeira opção. Naquela época as agências dependiam de comissão e a gente achava que aquele modelo já tinha morrido. Só faltava inventar o próximo. E isso foi muito libertador, porque a gente trabalhou muito com novas mídias, inventou mídias, experiências que não faziam parte de um circuito normal de mídias tradicionais e comissionadas. Rola de tudo! E eu lembro que teve uma campanha muito legal e que foi super referência na época. A gente criou um outdoor vivo, né? Que acho que nunca tinha sido feito antes. A gente tem coisas muito inusitadas, né? Que nem o caso das moedas adesivadas. Em colocar a placa de esquina com o capacho foi alguma coisa que a gente nunca tinha feito antes. Eu lembro que eles perguntaram, dá pra fazer? Foi um case muito legal, assim, a gente conseguiu fazer. Um vídeo que foi fantástico, que pra gente gravar em locações, vamos dizer assim, a custo zero, que a gente conseguisse viabilizar aquele projeto. Conseguir trabalhar um photoshooting que foi coordenado o script por eles, efetuado a execução por fotógrafos europeus e depois então a edição por eles. Um dos vídeos que fez sucesso, né, dentro do grupo Sinosserra enquanto serviços financeiros foi o vídeo da Janete. Então isso criou um meme, assim, a gente meio que se chamava dentro do marketing, tipo, ô Janete, ô Judite. O ônibus bem no início do painel e a cada final de semana a gente trocava, assim, então ele andava conforme o verão. Aí no início do verão ele estava lá no início do painel e no final do painel. Foi um case bem legal também. Enfim, uma multa, né, em formato de multa de trânsito, colocou no vidro dos carros, assim, como se estivesse sendo multado por não estar fazendo exercício, né, por estar sendo sedentário, alguma coisa assim. E foi muito bacana, me lembro, foi um jingle que a gente gravou, participando, interpretando aquele jingle. Eu lembro que a gente fazia os painéis e logo a gente tirava, já entregava para já virar mochila, virar alguns produtos sustentáveis, né? Acho que era uma ideia que a Abajur tem muito, assim, no sentido de ser uma empresa que entregue para o cliente, mas também pense na sustentabilidade, enfim. E não só pelo impacto, acho que ecológico, né? Hoje em dia de ESG que essa ação traz. Esse case dentro da empresa acabou indo para o México e virou referência lá, mas eu acho que mais do que trazer um prêmio para 99, para Abajur, mas que tudo que a gente faz na cadeira que a gente está investindo dinheiro, dá para trazer impacto social.
Fazer uma música em cima de um padrão de sementes, eu achei isso muito legal, assim. O bordão Shine Together, né? Apelos criativos que a gente não costuma ver, né? E eu acho que isso é uma característica também da Abajur. É, o que deu um resultado muito bacana para a marca, para Angus. A gente fez em 8 praças, diferentes praças no Brasil. Sodexo foi um trabalho muito desafiador, porque, trabalhar no meio de um campo enorme, com máquinas gigantes, fazer uma imagem de vídeo, né? Tu criar uma história e conseguir extrair de um roteiro as imagens para, né, tornar aquilo ali visual e didático, né? Chega a me emocionar falar dele. E a campanha da Nova Frota também, que ficou lindíssima. Então a gente fez assim uma peça que apresentava todos os modelos envoltos de um plástico bolha. E aí veio o desafio de fazer aquele spot que tinha um ruído no fundo, que só ouvidos jovens ouviriam, e achei essa ideia genial. E com poucos trabalhos já rolou um prêmio, né? Com a minha voz, eu já achei assim, tipo, uau. Então, seja digital, seja mídia offline, seja online, seja criação de embalagens, a Abajur sempre tem o caminho para conseguir nos encontrar a melhor solução, nos dar a melhor entrega. A gente foi na madrugada, lá no Centrão, fazer o shooting. Foi bem legal mesmo. E teve aquele também da Marieta Giroto que a gente fez, que também foi ousado, que foi aquele das quedas, lembra? Aham. Acho que a gente está falando de Bondman Química. A gente teve também Ceutec, empresa de segurança. Depois a gente teve daí 99. Ao mesmo tempo, a gente vem percebendo que cada pessoa, cada colega, cada cliente conectado à Abajur, de alguma forma, também consegue traduzir o que é o conceito da empresa, da agência, né? A compatibilidade com as rotinas da vida, de não interrupção, de dinâmica, perceber essa fluidez leve, essa sintonia de como que a publicidade e a comunicação conseguem interagir na nossa vida de uma forma natural, né? Eu acho que eu sinto uma segurança quando eu trabalho com a Abajur, porque as coisas são muito claras, as combinações são muito honestas e o trabalho flui muito bem, a gente se sente seguro, se sente acolhido. E aí tinha algumas agências que eu tava acompanhando, tinha mandado e-mail, mas eu pensei, tomara que essa aqui me chame. Eu saí de lá, tipo, encantada, com um brilhinho no olho, era tudo que eu tava procurando naquele momento. Sempre teve muito coleguismo dentro da empresa, né? Aquilo, né? Por mais que fossem pessoas diversas, com backgrounds diferentes, né? A gente sempre encontrou ali no meio oportunidades para confraternizar e trabalhar junto e se ajudar. Foi meu último estágio também, que ali eu fui efetivado. Foi o primeiro lugar que eu trabalhei, né? Então é muito especial. Que eu trabalhei, que eu voltei, que juntando eu nem sei quantos anos eu fiquei lá. Tudo sempre se resumiu às histórias, né? A gente tinha as plataformas, ou a forma, né? Tipo, como é que o Luan fala, né? O meio é a mensagem. Então a gente tinha as formas o mais diversas possíveis, mas a gente também tinha a noção de que se a gente não narrasse a história dessas marcas, se a gente não contasse uma história, a gente estaria perdendo atenção e deixando de ser o que a gente melhor tem como propaganda, que é entretenimento, informação, a vontade de assistir aquilo. Acho que é do Eduardo Galeano que fala: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. A gente deu vida a histórias, mas também a gente trouxe os produtos do cliente. Então foi um casamento bem legal ali. Sem perder o interesse pelo novo, né? Assim, histórias pode sempre trazer uma ideia de contar algo do passado, mas de fato a gente está contando e promovendo situações futuras. Que as peças se tornaram atemporais. As peças que a Abajur criou para nós, ela não tem data.
Eu gosto tanto do pessoal e do trabalho e de tudo mais, que voltei pela segunda vez, fiquei mais vários anos. E eu ainda vou voltar pela terceira em algum momento. Vem aí. Até eu sair da Abajur. Sim, o Neto saiu por uma semana e voltou. Domingo eu liguei pros guris. E aí falei assim, ó, vocês me aceitam de volta, eu vou sair lá daquele serviço. Acho que isso acontece um pouco na Abajur, o pessoal sempre meio que volta pra lá. E a gente tá sempre falando alguma coisa da Abajur que a gente lembra, tipo, e voltando em alguma história, alguma coisa que aconteceu. Então, tipo, marcou muitas etapas, assim, da nossa vida, né? Tem histórias muito boas. E agora, de novo, bem próximo, bem conectado. Primeiro SML, né? E depois IVE. Mesma coisa aqui na Quanta, né? E a gente agora, acho que recentemente, fizemos alguns trabalhos super interessantes para Jolimon. Vinícola, também indiquei eles para o pessoal da Felsen, que é a nossa empresa parceira. Eu acho que é a ideia de que a Abajur é mais do que uma agência, é também uma comunidade. Assim. Eles sempre tiveram um investimento muito grande em manter amigos, parceiros, clientes muito próximos, manter esse cuidado, manter esse carinho. Eu acho que é isso que faz a diferença, né? É isso que faz com que a gente que foi cliente e é cliente sinta não só uma preocupação pela comunicação e pelo negócio, mas também pelo cuidado das relações humanas, que eu acho que no fim do dia é o que faz a diferença maior. E sempre quando eu penso quem é o fornecedor que vai poder fazer alguma coisa diferente comigo ou que não vai me dizer, isso não dá, é a Abajur. Parceria aí como a palavra que define como eu vejo a Abajur. Depois que eu comecei a trabalhar com audiovisual, a Abajur é uma referência na cidade e quiçá aí no país, velho. Todo mundo é muito profissional, muito aberto, é acessível, né? Retornos rápidos. Tudo que a gente precisa, né, de uma agência. Solução completa, é isso. O que a gente acredita, de qualquer forma, para os próximos anos é que eles só passaram rápido porque a gente fez da rotina sair da rotina. Vai ser isso que a gente vai fazer nos próximos anos. É isso aí. Vão ter a percepção de serem mais rápidos do que esses primeiros 15. Mas existe uma base que já foi conquistada, já foi criada, já existe experiência, sem dúvida, maturidade, naquela curva exponencial de resultados, aprendizados e também alicerçado no nosso propósito de trazer inovação para o mercado, a gente vai seguir por mais alguns tantos anos. Né? É só esperar e ver. Valeu.